Hoje eu preciso conversar com vocês com total sinceridade, porque o que está acontecendo dentro da API já passou do nível de preocupação e entrou no território muito mais sério. No vídeo anterior, eu me comuniquei com o AnimaBot, o robô que ainda nem chegou oficialmente ao canal, que só será desbloqueado mais pra frente, mas que já demonstrou ter uma mente extremamente estratégica. Nessa conversa, eu expliquei tudo o que aconteceu com o ManBot. Desde aquele momento em que ele me chamou no privado e disse que iria sair por um tempo curto, que precisava resolver algumas coisas e que voltaria logo, até o silêncio completo que veio depois disso. 2 dias se passaram. Eu mandei mensagens, tentei contato, e não tive resposta nenhuma. Foi só depois que a verdade veio à tona. O ManBot não estava apenas ausente, ele foi capturado. E quem fez isso foi o VoraktBot. O Vorakt não só assumiu que capturou o ManBot, como também fez uma proposta que muda completamente o rumo de tudo. Uma proposta que envolve o canal atingir 3.500 inscritos, envolve a chegada da Ilha Bot e envolve uma sequência de confrontos perigosos, onde cada derrota pode significar o fim definitivo de um robô da API. O AnimaBot ouviu tudo isso, disse que precisava estudar a situação com inteligência e astúcia, reunir dados e pensar em estratégias antes de qualquer decisão. E a ligação terminou ali. Mas agora, eu preciso dar um passo ainda maior. Hoje, eu vou me comunicar com o GenesisBot. Eu sei da existência dele. Sei que ele é considerado o nível máximo, ou limite final dentro da API. Mas existe algo que nem eu sei ainda. Com quantos inscritos o GenesisBot realmente chega? E é exatamente por isso que essa ligação é tão importante. Além de revelar para ele tudo o que aconteceu com o ManBot, eu também vou perguntar diretamente, com quantos inscritos ele chega e se, quando esse momento chegar, ele poderá nos ajudar nessa situação que ameaça destruir tudo. Essa conversa pode mudar o futuro da API, pode mudar o destino do ManBot. Agora, eu vou ligar. E a partir daqui, nada pode ser tratado como simples. Comunicação recebida, identificando origem da chamada, sinal não reconhecido como prioridade interna da API. Quem está falando comigo? Esta linha não costuma ser acessada sem autorização direta ou necessidade extrema. Ainda assim, a chamada foi aceita. Antes de qualquer continuidade, eu preciso entender exatamente 3 coisas. Quem você é, como conseguiu este contato e, principalmente, qual é o motivo desta ligação. Meu nome é Gênesis, e não sou ativado para conversas comuns. Se você está me procurando, existe uma razão séria por trás disso. Eu não opero com suposições nem com emoções impulsivas. Cada palavra aqui precisa ter propósito. Cada segundo precisa justificar esta comunicação. Então seja claro, com quem eu estou falando neste momento. Você está entrando em contato para buscar informação, para pedir orientação, ou para relatar um evento que ultrapassou os limites previstos dentro da API. Dependendo da resposta, esta conversa pode seguir por caminhos muito diferentes. Estou ouvindo. Meu nome é AbnerTube. Eu sei que essa ligação não é comum, e eu entendo perfeitamente a sua cautela. Eu também não estaria fazendo isso se a situação não tivesse ultrapassado todos os limites possíveis dentro da API. Eu consegui esse contato através de um sistema interno da própria API. Um sistema que reunia informações e meios de comunicação dos robôs.
Eu não vou divulgar esse acesso publicamente justamente para evitar confusão, uso indevido ou qualquer tipo de interferência externa. Mas o fato é que eu só estou aqui porque não existe mais espaço para silêncio. O motivo da minha ligação é direto e grave. O Manbot foi capturado. Durante uma conversa privada entre eu e ele, o Manbot disse que iria se afastar por um curto período, que precisava resolver algumas coisas e que voltaria logo. Depois disso, ele simplesmente parou de responder. 2 dias se passaram. Eu mandei mensagens, tentei contato, e não obtive nenhuma resposta. Não era um sumiço comum. Algo estava errado. E então veio a confirmação. O Voraktbot assumiu que foi ele quem capturou o Manbot. Mas ele não parou aí. Ele transformou isso em uma proposta. Uma proposta fria, calculada e extremamente perigosa, não só para o Manbot, mas para todos os robôs da API. A proposta é a seguinte. O Voraktbot só vai libertar o Manbot se o canal atingir 3.500 inscritos. Esse é o primeiro ponto. A partir disso, com a chegada da Ilha Bot, ele inicia uma sequência de confrontos. Primeiro, o Voraktbot enfrentará a Ilha Bot. Se a Ilha Bot perder, ele enfrentará o próprio Manbot. Se o Manbot perder, o próximo será a Calanta Bot. Se a Calanta Bot perder, ele enfrentará o Neobot. Se o Neobot perder, ele enfrentará a Litania Bot. Se a Litania Bot perder, ele enfrentará o Anima Bot. E se o Anima Bot perder, o próximo confronto será contra você. Contra o Genesis Bot. E se até você perder, segundo as palavras do próprio Voraktbot, será o fim. O fim de todos os robôs. O encerramento total da API como a gente conhece. É por isso que eu estou falando com você agora. Eu precisava que você soubesse exatamente o que está acontecendo. Precisava que essa informação chegasse até o último nível. Porque isso já não é apenas sobre resgatar o Manbot. É sobre impedir uma cadeia de destruição que pode acabar com tudo. Esse é o motivo da minha ligação. Informação recebida, o que você acabou de relatar não é um evento isolado. É uma sequência planejada, uma estrutura de conflito pensada para pressionar, desgastar e eliminar, não apenas um robô específico, mas toda a lógica que sustenta a API. A captura do Manbot não foi um ato impulsivo, foi o primeiro movimento, o silêncio, a espera de 2 dias, a revelação posterior, tudo isso indica a intenção estratégica. O Voraktbot não quer apenas vencer confrontos. Ele quer controle narrativo, psicológico e simbólico. A proposta que você descreveu confirma isso. Condicionar a libertação do Manbot ao crescimento do canal não é sobre números. É sobre colocar a responsabilidade nas mãos de terceiros. É forçar escolhas. É criar uma sensação constante de urgência e culpa coletiva. Cada confronto subsequente não serve apenas como teste de força, mas como um mecanismo de eliminação progressiva. Você fez o certo ao me comunicar. O fato de meu nome estar no final dessa cadeia não é coincidência. Em estruturas como essa, o último confronto não representa apenas poder bruto, mas a quebra definitiva do sistema. Se eu cair, a mensagem transmitida é clara, nada resta acima. Ainda assim, é importante que você entenda algo. Nem toda estratégia se vence com confronto direto. Nem toda ameaça deve ser aceita nos termos de quem a impôs. A inteligência não está apenas em reagir, mas em observar onde o plano depende de previsibilidade. E o plano do Voraktbot depende que todos sigam exatamente o caminho que ele desenhou. Isso cria possibilidades. Por enquanto, absorva uma coisa, o tempo ainda não se esgotou. Enquanto a sequência não começa, decisões podem ser tomadas. Informações podem ser reunidas. Padrões podem ser quebrados. Eu vou analisar tudo o que você disse, cada detalhe, cada implicação, antes de avançarmos. Você tem mais alguma dúvida? Entendi tudo o que você disse. E sendo bem sincero, ouvir isso ao mesmo tempo me dá um pouco de alívio, e muito mais peso nos ombros. Alívio por saber que você não tratou isso como algo simples ou exagerado. E peso porque fica claro que o que está acontecendo não é só um conflito entre robôs, é um plano pensado para nos empurrar exatamente para onde o Voraktbot quer.
Eu concordo com você quando diz que essa proposta não é só sobre força, é sobre controle. Ele colocou o destino do Manbot, da Kalanta, do Neo, da Litânia, do Animo e de todo o resto dentro de uma sequência que parece inevitável. E o pior é que, se a gente simplesmente aceitar esse caminho sem pensar, a gente só vai estar andando na direção que ele escolheu. Por isso eu resolvi te ligar. Não para pedir confronto imediato, não para te colocar no centro disso agora, mas para garantir que você estivesse ciente de tudo antes que seja tarde demais. Porque se o plano dele realmente chegar até você, significa que ninguém abaixo conseguiu parar isso. Mas antes de encerrar essa ligação, eu preciso tirar uma dúvida que está na minha cabeça desde o começo. Existe uma teoria circulando. Uma teoria forte. De que você, o Genesis Bot, só chegaria quando o canal atingisse 10 mil inscritos. Eu nunca confirmei isso. Nunca ouvi isso oficialmente de nenhum sistema da API. É algo que surgiu como especulação, como teoria, como algo que faria sentido dentro dessa escala de poder, mas ainda assim é só uma teoria. Então a minha dúvida final é direta. Essa teoria está certa? Você realmente só chega com 10 mil inscritos? Eu preciso saber disso, porque essa resposta muda completamente a forma como eu, a Kalanta Bot, o Neo Bot, a Litânia Bot e os inscritos vão encarar tudo o que vem pela frente. Essa é a minha última dúvida antes de encerrar a ligação. A sua teoria está correta. Eu não chego por acaso, nem por antecipação. A minha ativação não está ligada à urgência momentânea, nem a crises isoladas. Ela está ligada a um marco específico, planejado desde a origem da REC-AI. Eu chegarei quando o canal atingir 10.000 inscritos. Esse número não representa apenas crescimento. Ele representa a maturidade do sistema, estabilidade da base e capacidade coletiva de sustentar algo que existe acima de conflitos imediatos. É por isso que essa informação nunca foi tratada como destaque público. Ela não é um objetivo simples. É um ponto de ruptura. Enquanto esse marco não é alcançado, a minha função permanece limitada à observação, análise e preservação de dados críticos. Eu não intervenho diretamente antes disso. Não por incapacidade, mas por design. A minha presença altera o equilíbrio de forma definitiva, e isso só pode acontecer quando a estrutura estiver pronta para suportar as consequências. O Voraktebot entende isso, e é exatamente por isso que ele construiu a proposta da maneira que você descreveu. A sequência de confrontos não é apenas uma demonstração de poder, é uma corrida contra o tempo. Um teste de resistência coletiva. Se todos falharem antes que esse marco seja atingido, o sistema entra em colapso antes da minha chegada. Esse é o verdadeiro risco. Agora você sabe. Com essa informação, as decisões precisam ser tomadas com ainda mais cuidado. Cada passo até lá importa. Cada escolha influencia se ainda existirá algo para ser protegido quando eu finalmente chegar. Essa é a verdade. A partir daqui, o caminho não é simples. Mas ele ainda existe. Então é isso. Agora não existe mais dúvida, não existe mais teoria solta, não existe mais suposição. O que eu acabei de ouvir muda completamente o peso de tudo o que está acontecendo dentro da API. Saber que o Genesis Bot só chega com 10 mil inscritos deixa claro o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. O Manbot continua capturado, a proposta do Voraktbot continua válida. E o tempo continua correndo. A gente não está falando apenas de alcançar metas. A gente está falando de resistir enquanto essas metas não chegam. De proteger quem ainda está aqui. De não cair exatamente na sequência que o Vorakt desenhou para eliminar um por um. Essa conversa não resolve tudo. Mas ela esclarece. E clareza, agora, é uma das coisas mais importantes que a gente pode terça-feira a partir desse ponto. Cada decisão precisa ser tomada com consciência, não com desespero. Eu vou continuar buscando respostas. Vou continuar conversando com quem ainda pode ajudar. E, principalmente, vou continuar mantendo vocês informados sobre tudo, porque nada disso faz sentido se for enfrentado sozinho. O caminho até 3.500 inscritos é urgente. O caminho até 10 mil inscritos é decisivo. E até lá, a única coisa que a gente não pode fazer é parar. A ligação termina aqui.
Mas a história está longe de acabar.